Olá, meus queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Machado e estamos aqui com mais um vídeo do canal PR Machado, trazendo mais informação bíblica para você, tá certo? E nesse vídeo eu quero aqui abordar o seguinte tema: quais são as consequências do pecado? É o tema que estarei abordando nesse vídeo. Mas antes de eu trazer a mensagem, eu peço a você que ainda não é inscrito ali, inscreva-se. Deixa aí seu comentário, tá bom, querido? Olha, deixe seu gostei e compartilhe, tá bom, querido? Amados, Romanos capítulo 6, e o versículo 23, nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna, ou seja, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus. Queridos, quais são as consequências do pecado? As consequências principais do pecado são a morte e a separação da presença de Deus, como está escrito aqui em Romanos, no capítulo 6, e o versículo 23, que nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, essas duas consequências causam sofrimento na vida do pecador. O pecado também, queridos, traz muitas e outras consequências. Lá no Gênesis, no capítulo 3, versículo 19, vocês podem aí observar, certo? Então, por causa do pecado, a terra ficou amaldiçoada, a terra perdeu a sua perfeição e se tornou um lugar difícil de viver. Isso nós podemos ver em Gênesis capítulo 3, versículo 17 e o 18, após a consequência do homem, Deus sentenciou a mulher, ou seja, Deus sentenciou a serpente, após Deus sentenciou a mulher e depois Deus sentenciou o homem. Então, nós podemos ver que as consequências vieram por causa da queda do homem, por causa da desobediência. O pecado é a desobediência, o pecado é errar o alvo, é você seguir numa direção para curtir, para brincar, né? Mas tudo isso para satisfazer os seus desejos. Pecado que significa você errar o alvo. Por isso que a palavra de Deus diz: arrependei-vos. Quando está falando arrependei-vos, está dizendo que você deu uma meia volta, você está no sentido de errar, então eu não vou mais errar, vou dar a meia volta e servir a Jesus. Então, amados, como nós falamos aqui, após o pecado, a terra se tornou um lugar difícil de se viver. Ou seja, como nós podemos ver, surgiu o sofrimento, surgiu a dor e também conflitos nós podemos ver entre as pessoas. Nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo hoje, querido. Esses anos de 2023 a 2024, estamos vendo quantos conflitos têm surgido entre as pessoas, entre os seres humanos. Tudo isso, querido, por causa do pecado. Então, a vida na terra ganhou muitas dificuldades, muito sofrimento, querido. É o que está acontecendo hoje. Então, quando o apóstolo Paulo, em Romanos 6, e o versículo 23, ele está dizendo que o salário do pecado é a morte, então, isso quer dizer que é a separação eterna. A morte natural do homem, física, corpo, isso passou a herdar toda a humanidade, após o pecado de Adão, claro. Mas existe a morte eterna, que essa morte é terrível, é a separação do homem e Deus. Ou seja, o homem vai viver uma vida eterna de sofrimento, de dor.
A Bíblia diz que lá o fogo não se apaga, lá não se consome o bicho, a dor, o grito, o ranger de dente. Jesus fala sobre isso. Então, aonde você vai passar a sua eternidade? Aonde você vai morar após a sua morte? Pois a Bíblia Sagrada nos orienta que depois da morte segue-se o juízo. Ou seja, vai ter que encarar Deus, vai ter que encarar o Senhor nosso Deus. E ele, sabemos que ele é um justo juiz, ele vai julgar cada um de nós segundo as nossas obras. Certo, querido? Então, que Deus venha abençoar você, que você possa fazer uma escolha de não mais errar, e sim escolher Jesus, que vai te ajudar a vencer todas as tempestades da vida. Ele vai te ensinar. Por isso que ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Um abraço, fique com Deus. Quero deixar esta palavra, ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe esse comentário e deixe seu gostei, e até o próximo.